te honrar. Volte para o mar, que é o teu lugar. Estou te esperando, filho. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, amém? Hoje, 27 de junho de 2024, quinta-feira, estamos aqui, iniciamos aí uma reflexão nas bem-aventuranças de Jesus, que se encontra no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12, amém? O nosso texto hoje é o versículo 4, Mateus 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Amém? O propósito do livro de Mateus é apresentar que Jesus é o Messias prometido no Velho Testamento, tá certo? E o contexto aí, o povo de Israel está esperando o Messias guerreiro, né? Para lutar, para brigar. E vem um Jesus falando aí de paz e amor, dessas coisas maravilhosas que Jesus ensina, tá certo? Vamos aqui ao versículo 4 de Mateus 5, que começa dizendo assim: Bem-aventurado os que choram. É um pouco estranho, né, Jesus dizer que felizes são os que choram, né? Porque chorar é um negócio ruim, lágrima dos olhos, nariz, um babando, é um negócio feio, umas caretas, né, quem chora. E Jesus dizer que feliz é quem chora é meio estranho, né? Mas o fato é que Jesus não está falando desse choro comum. Assim, aconteceu uma situação, sei lá, faleceu um amigo, um parente. Há um choro que é natural, que é comum, tá certo? Então Jesus não está falando desse choro aí não, tá bom? Quando Jesus está falando de que bem-aventurados são os que choram, Jesus está olhando para o ser humano cristão que se reconhece como pecador e a sua alma chora de amargura, porque é pecador, porque conhece o pecado, tá certo? Então, Cristo não está falando do choro comum, não. Isso é um choro comum, é um choro comum para todas as pessoas. Mas quando Jesus está dizendo que bem-aventurados são os que choram, são esses que reconhecem que são pecadores e que a alma lamenta, que a alma chora, que a alma entristece, porque reconhece que é um pecador. Então, essa alma que reconhece isso, ela é bem-aventurada, tá certo? A alma é o ser humano em si, são as nossas vontades, né? Aquilo que dá, que gera a nossa vontade, então a nossa alma. Então Jesus está falando dessa alma que lamenta e chora arrependida, porque reconhece que pecou, que é um pecador, tá certo? Reconhece seus erros, assim, erro de qualquer natureza. Erro mais simples, erro mais grave, porque para Jesus não tem mais simples e mais grave, tá certo? É erro. Se está errado, é errado, não tem jeito. Amém, queridos? Então, Jesus, quando fala que bem-aventurados os que choram, ele está falando do choro da alma, que chora arrependido, reconhecendo que pecou, que errou, que é um pecador e tal. Então, ele vai dizer que esse é um bem-aventurado. Porque esse que chora, reconhecendo que errou, ele se torna um bem-aventurado, porque ele tem a possibilidade de arrepender-se e crer em Cristo. Amém? Se não há nenhum sentimento, eu estou nem aí. É só um remorso, mas estou nem aí. Então, quando há esse choro da alma, é disso que Jesus está falando. Ele vai dizer que isso, você é um bem-aventurado, porque você tem a possibilidade de crer em Cristo, aceitar Jesus, e aí realmente ser um bem-aventurado de verdade. Amém? Deixa eu ler aqui o versículo 15 do Evangelho de Marcos. Desculpa aí, a garganta meio... É muita poeira, Jesus, no Nordeste. Mas Marcos 1,15 diz assim: o profeta João tinha sido preso, aí Jesus vai dizer nesse contexto, dizendo Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o bem-aventurado, ele encontra conforto no Evangelho, na palavra de Deus. Ele chora
reconhecendo o seu erro, o seu pecado. A alma chora, lamenta, tá certo? Mas ele vai reconhecer, ele vai reconhecer e ele vai ser assim, ele vai encontrar aí assim amparo no evangelho, tá certo? E o versículo 4 de Mateus 5 vai terminar dizendo: porque serão consolados. Dentro do comentário que eu já fiz, tem uma lógica, né? Isso é uma condição natural para aqueles que choram arrependidos, que reconhecem que erraram contra Deus, né? Que ofenderam a Deus pelo seu pecado, que fizeram de acordo, ao contrário do que era a vontade de Deus, tá certo? Fizeram de acordo com a sua própria vontade, sem ter nenhum sentimento de arrependimento, tá certo? Aí Jesus vai dizer que esses que têm esse sentimento realmente de arrependimento, eles choram por essa razão, eles serão consolados, terão consolo de Deus, eles receberão de Deus o consolo. Amém? A Bíblia diz que quando nós arrependemos, o Espírito Santo está em nós. Mas nós temos uma natureza humana que tem possibilidade de cometer ainda algumas loucuras aí, tá certo? Mas quando esse ser humano reconhece isso, que ofendeu a Deus, que se arrepende, ele vai ter esse consolo de Deus. Através do Espírito de Deus, você vai ser consolado pelo Senhor. Amém? Então é desse choro de arrependimento que Jesus está falando. E ele vai dizer que quem tem esse choro tem consolo de Deus. Que coisa mais linda, não é? Eu vou concluir lendo aqui Mateus 11, 28, que diz assim. Isso é Jesus falando, tá certo? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Quando a pessoa está... Não é o cansaço físico não, tá certo? Cansaço físico a gente deita até no chão e dorme. Mas é cansaço da alma. Essa alma entristecida, porque sabe que pecou, sabe que falhou, aí está chorando de tristeza. Vai a Jesus, você vai encontrar consolo. Se arrependa. Se arrependa e deixa, tá certo? Não estou arrependido, aí Jesus, amanhã de novo. Não, é arrepender e deixar, tá bom? Mas isso é uma breve reflexão. Nós estamos falando aqui sobre a segunda bem-aventurança de Jesus, que é esse consolo para a alma do arrependido, tá certo? A pessoa que se arrepende, ele é um bem-aventurado, ele tem consolo de Deus. Essa é a segunda bem-aventurança, é consolo de Deus para o coração dos arrependidos. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia. Amanhã falaremos sobre a terceira bem-aventurança de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a tua casa, abençoe a tua vida. Revele-se a ti, em nome de Jesus. Amém.